Olá, hoje eu vou explicar um pouco como funciona a arquitetura do computador. A arquitetura do computador é basicamente o que permite que os dispositivos digitais funcionem. Nessa apresentação, eu vou explicar um pouco quais são os componentes que são utilizados nessa arquitetura e como eles trabalham juntos para processar as informações. Também vou discutir um pouco de outros tópicos na apresentação. A arquitetura do computador é basicamente como uma planta de uma casa ou de um projeto, que mostra onde cada peça ou cada função vai fazer funcionar essa casa, como se fosse uma base da casa, o chão, porta, janela e outras coisas além disso. Então, alguns componentes principais da arquitetura do computador é a CPU, que basicamente atua como se fosse um cérebro responsável para executar as instruções e processar os dados do computador. A memória RAM, que é como se fosse uma mesa de trabalho onde vai ser usado ativamente. Ela basicamente não é uma memória que fica armazenada no computador. Quando é desligado, ela some. Basicamente é uma memória que funciona de momento e ela é um volátil. E outro tipo de armazenamento, que são HD ou SSD, que é uma memória de longo prazo, que a gente usa para guardar permanentemente nossos dados a partir do momento que a gente mesmo exclui eles. Teria o dispositivo de entrada e saída, como se fosse portas do computador que permite que ele se comunique com o mundo exterior. Ou ele permite que você insira informações como um teclado e um mouse e receba informações como um monitor e impressora. Os barramentos são basicamente como estradas dentro do computador que transporta esses dados ou informações de componente a componente, como a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Explicar também um pouco em relação à arquitetura de von Neumann, que é um modelo que foi criado lá em 1945. A arquitetura do von Neumann é basicamente como um esqueleto do computador. Ele usa uma única memória para guardar tantas instruções que um computador precisa seguir, quanto os dados que ele precisa processar. Basicamente significa que a CPU pode acessar tudo de uma forma, só que também pode gerar meio que um engarrafamento ali na CPU, porque tem muito dado seguindo em um único processador. Mas é basicamente como a maioria dos computadores ultimamente a gente usa. Também teria algumas outras variantes ou outras arquiteturas modernas que é utilizado, que é basicamente a arquitetura de Harvard, que a gente utiliza a memória separada para os dados e instruções, que permite que a CPU acesse ambos simultaneamente, o que aumenta o desempenho, só que, no entanto, é um pouco mais complexa de implementar. Tem a RISC, que são um pouco instruções simples, uma execução rápida, só que tem menos instruções. A CISC, que é uma instrução um pouco mais complexa, execução mais lenta e menos instruções. Num resumo, a RISC é ideal para tarefas simples e rápidas, como um dispositivo móvel, um celular, e a CISC ideal para tarefas complexas, como computadores pessoais, os PCs. E um pouco em relação à tendência futura, seria a computação quântica, que essa tecnologia está inovando ainda, que utiliza de bits quânticos em vez dos bits normais, abrindo um pouco da porta para a resolução de problemas complexos que hoje em dia não é possível utilizar com computador tradicional. Também tem a computação de alto desempenho, que é com o aumento da demanda do processamento de dados massivos. A computação de alto desempenho está em constante evolução com a arquitetura, cada vez mais complexa e eficiente. E a computação distribuída. A computação distribuída basicamente utiliza vários computadores interconectados entre eles para resolver um pouco de problemas mais complexos, permitindo a realização de tarefas que seriam impossíveis para um único computador. Num geral, seria basicamente isso. Muito obrigado por assistir.